Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, ou o vosso podcast Política. E alguns têm estado a comentar mas Cláudio, por que estamos a ver episódios de futebol? A resposta está naquilo que sempre foi respondido neste podcast, que é uma prática desde 2018, portanto fiz o Mundial da Rússia 2018, daí este cachecol, que de resto foi oferecido por um ouvinte em 2018. E portanto foi também assim na Liga das Nações, é agora aqui no Europeu e será no Mundial de 2022. Portanto, o conteúdo da política não desaparece, simplesmente é criado um outro conteúdo em que também só faço de jornada a jornada. Portanto, será quando todos os grupos jogarem o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo, e depois vamos para os quartos, oitavos, quartos, meios finais e a final. Portanto, não vai ser algo que vai interferir com isto, até porque vou começar a agendar os candidatos municipais, os candidatos às câmaras municipais, às juntas de freguesia que vão vir a este podcast. Portanto, já alguns estão apalavrados, mas agora é marcar mesmo datas para esta rúbrica que é Presidente da Junta. Eu é que sou o Presidente da Junta, ou seja, se tu és autarca, ou se queres ser autarca, portanto estás num partido qualquer e portanto vais apresentar a tua candidatura como cabeça de lista a uma junta ou à Câmara Municipal, ou se integras essa lista, podes trazer aqui o teu cabeça de lista para que sejam conhecidos os seus projetos. Enfim, obviamente que haverão áreas em comum de discussão, mas obviamente que serão episódios que à partida interessarão mais à gente da Terra do que propriamente a um todo, porque imaginemos aqui do Seixal interessará mais ao pessoal do Seixal, se calhar o pessoal de Lisboa não lhes interessa tanto aquilo que se passa aqui no Seixal. É uma questão e portanto será também uma coisa interessante em que por vezes poderei dar aqui algumas informações no que toca aquilo que eu estou também a trabalhar como consultor político. Portanto, temos aí as eleições autárquicas. Enfim, tenho alguns clientes que são assim um bocadinho megalómanos naquilo que são as propostas, mas em tempo de eleições a gente pode prometer tudo, portanto, por que não é? O que é importante é as pedras basilares das promessas serem cumpridas, portanto, e vamos a isso. Ora, vamos ter aqui um mix, pois é, em que tivemos o Arraial da Iniciativa Liberal, em que temos este confronto de Diogo Faro com o Nuno Luz, jornalista da SIC, e vamos ter também esta questão que vai começar este fim de semana. Portanto, isto está a ser gravado na manhã de dia 18 de junho de 2021, e portanto, fim de semana vamos ter então restrições naquilo que são entradas e saídas da área metropolitana de Lisboa e não apenas de Lisboa. Portanto, vamos com calma, fica até ao final para irmos a este último tópico. É para o último, mas não será o último, certamente. Portanto, é isso. Não te esqueças de subscrever, deixar o like aqui no YouTube. Se estás a ouvir no Spotify, é subscreveres e partilhares nas stories. Se estás a ouvir na Apple Podcasts, não te esqueças de deixar 5 estrelas, porque acho que merece o podcast. Portanto, vamos por aí. Ora, vamos a começar com este Arraial da Iniciativa Liberal e fazer aqui aquilo que tem sido a oposição, aquilo que tem-se posto com a oposição, com aquilo que foram a festa do Avante e os comícios do PCP. Ora, eu critiquei fortemente os comícios do PCP e a festa do Avante e mantenho a minha posição, portanto não mudo de posição como quem muda de camisa, portanto essa não é a ideia. E portanto a questão é, temos que olhar e temos que perceber que são tempos diferentes, temos que perceber que são realidades e leis gerais diferentes, mas também temos que perceber que existe uma carga de responsabilidade política que essa não pode ser diferente. Portanto, eu sei que tenho muitos liberais a ouvirem este podcast, lamento, mas aqui os puxões de orelhas no podcast Conversa vão da esquerda à direita e obviamente passando pelos liberais. Portanto, aqui, como eu costumo dizer, em política não há santos e portanto, como não existem santos, só existem pecadores, vamos ter que espiar aqui alguns pecados nesta parte. Ora, vamos começar por toda a dinâmica. Portanto, estamos numa situação em que temos um desconfinamento, estamos em fase de desconfinamento. Lisboa
está tranquilo naquilo que toca ao número de casos, àquilo que são também o processo todo de desconfinamento que está a existir, mas não é possível termos ajuntamentos, não é possível termos os santos populares, quando o Porto assim é permitido. Portanto, na Câmara Municipal do Porto, o São João vai continuar a fazer-se a festa, com limitações, mas é possível. Ora, dizer já aqui um pequeno disclaimer. Não gosto muito de santos populares. Eu sou ateu, mas aqui também para o caso não importa. Que é a questão das festas. É um tipo de festa que não gosto muito particularmente. Demasiada confusão. Para comer uma sardinha estou a pagar 1 kg por preço exorbitante que está. Para comer uma chouriça assada como basicamente um porco inteiro pelo preço, não é? Portanto, foi sempre algo que eu nunca consegui entender, como é que o pessoal delira com as noites dos santos populares. Não acho isso tanta piada, mas quem gostar, força, aproveitem, portanto, sejam felizes. Ora, aquilo que nós temos, aquilo que foi a mensagem de João Coutinho Figueiredo, era a ideia de poder-se mostrar que é possível organizar uma festa e, portanto, ter cuidados com isso. Ora, volto a dizer, eu, portanto, não vou aos Santos, logo também não estive no Arraial da Iniciativa Liberal, apesar de convites não me terem faltado. Tive amigos meus que foram lá e, portanto, ao relatar-me aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu foi que cada núcleo ficou com os seus próprios núcleos e, portanto, não houve um saltar de mesa em mesa. E isto acontece, é muito fácil de acontecer isto com um partido pequeno e relativamente recente, como é o caso da Iniciativa Liberal, em que ainda não existem grandes dinâmicas. Poderão existir certamente, mas não existem as grandes dinâmicas como acontece com outros partidos, em que, enfim, os militantes já se conhecem há muitos anos, há décadas, se calhar, e, portanto, o pessoal de Viana do Castelo conhece e dá-se bem com o pessoal de Faro, e, portanto, vão andando de mesa em mesa e vão estando ali, porque são nestes momentos políticos que o pessoal também aproveita para conviver em carne e osso, e não apenas por algumas mensagens por Facebook, por Messenger, WhatsApp, o que vocês quiserem. E, portanto, aquilo que nós temos que olhar, então, é para isto. Portanto, aquilo que me foi relatado foi isto. A maioria das imagens que nós tivemos acesso, a maioria do pessoal estava com máscara, enfim, bem posto, nariz fora, já sabemos como é que isso é. Portanto, isso, nada de novo debaixo do sol. Mas aquilo que nós tivemos foi isto. Tivemos a internet em polvorosa, a rebelar-se contra isto, mas foi uma internet que também não se rebelou muito quando foi a questão do PCP. E, portanto, só os setores mais à direita e aí os liberais caíram em cima do PCP, forte e feio. A questão é, vamos comparar números. Veja-se os números de militantes que entraram nos congressos e na festa do Avante do PCP e compare-se com o número de liberais que tiveram uma noite. Portanto, o PCP 3 dias, que é sempre sexta, sábado e domingo, e, portanto, temos isso. Mas, na altura do PCP, tivemos a questão do próprio 1º de maio, portanto, em que os portugueses estavam em casa, não se podia circular entre concelhos, mas tivemos a Câmara Municipal do Seixal, do meu concelho, que deu, inclusive, assim como a Moita, deu os autocarros camarários para transportar os manifestantes. Portanto, isto é algo que condeno, obviamente, que é uma Câmara fazer uma manutenção do poder, fazer uma gestão dos próprios recursos como se fosse património do partido. Não é. Portanto, aquilo que tivemos foi isso. Portanto, a nível daquilo que é as regras basilares, tínhamos o desconfinamento. Tivemos António Costa a viabilizar a vinda dos ingleses para o Porto, quando inicialmente eles vinham e iam no próprio dia. Mas depois ficamos todos chocados como é que temos um aumento de casos da variante Delta, que só por acaso é a variante dominante na Inglaterra. Brutal, fantástico. É o que temos. Portanto, nesta parte, acho que são cenários totalmente diferentes, em que não é a ideia de dois sistemas, um país, dois sistemas, no que toca à parte de um país estar todo ele confinado e os outros não estarem.
Depois, enfim, há esta parte do fazer dinheiro, que o PCP, nós sabíamos que as contas estavam mal e, portanto, havia a necessidade de garantir ingressos para esta festa do PCP. A Iniciativa Liberal veio dizer que teve prejuízo. Se é verdade, se é mentira, nunca saberemos. Os números dizem aquilo que nós quisermos que eles digam e, portanto, o João Coutinho Figueiredo e o Bruno Horta Soares podem muito bem ter alterado os números. É o que for, não interessa, não é isso que está aqui em questão para análise, não é o essencial. E, portanto, se eu fosse consultor político, se tivesse com esta candidatura em mãos, era uma coisa que eu faria, porque isto do ponto de vista político foi excepcional. Porquê? Muito simples. Tivemos Fernandina a dizer que não tinha recebido nenhuma convocatória e que se recebesse ela iria ser cancelada. Ora, aquilo que a IEL, o João Coutinho Figueiredo e o Bruno Horta Soares fizeram foi resguardar-se na própria lei que o Partido Comunista tinha também resguardado, que era evento político. Portanto, aquilo começou como um evento político, como um momento também de farpas lançados pelo candidato, pelo cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, o próprio João Coutinho Figueiredo também a dizer que o governo não podia proibi-los de beberem jolas. Portanto, aqui uma vertente muito IEL, muito descontraída. Aliás, recordem-se, no episódio que eu tive com o João Coutinho Figueiredo, que eu gravei com ele, e, portanto, logo quando comecei a tratar por doutor, ele disse, não vamos deixar os doutores de lado. E eu disse, vamos ser liberais nisso. Não vamos apenas ser liberais nisso, vamos começar por isso. E, portanto, as coisas são como são. Ninguém é perfeito na política, atenção, mas João Coutinho Figueiredo é alguém que eu tenho uma certa estima pelas suas atitudes, exceto neste zigue-zague que ele fez e que o PSD também está a fazer com os Conselheiros Nacionais, de que afinal a Carta dos Direitos Humanos para a Era Digital não é assim tão boa quanto isso, e portanto a IEL absteve-se quando eu acho que devia ter simplesmente votado contra, porque eu não consigo conceber como é que nós aceitamos um prato mal cozinhado em que aceitamos comer um prato em que a carne está congelada e os legumes estão cozinhados, ou vice-versa, ou o que quiserem, percebam a metáfora. Portanto, não interessa. Portanto, para mim o prato tem que ser reprovado e, portanto, a lei tinha que ser reprovada, porque não vamos estar aqui a usar. Obviamente que não seria o voto da Iniciativa Liberal que iria desmanchar o puzzle, não era isso. Simplesmente é uma questão de postura, é uma questão de fibra e de verticalidade política. É isto. Portanto, a nível das minhas críticas a isto, acho que, enfim, podiam as coisas ter sido feitas de outra forma, apesar de eu dizer que organizaria um tipo de coisas destas sem problema. Aliás, já tenho pessoas a pedirem-me para fazer a mesma coisa noutros pontos do país. Portanto, parece que a moda vai pegar e lá está, porque isto passa a ser um direito político. Mas aquilo que eu acho que é importante nós retermos é que nós não devemos ficar estagnados e ficar aprisionados, porque nós olhamos para os países lá fora. Temos público no estádio, e já lá vamos aos estádios. Temos público nos estádios, temos lojas a continuar. Em França já não é necessário andar com máscara na rua, portanto, Macron continua a mostrar que tem nervos de aço e, portanto, tem a sua própria forma de pensar e, portanto, há de morrer com as suas próprias ideias. E, portanto, para mim, aprecio um político que morre com as suas próprias ideias, ao passo de um político que está ali, ora o vento está para este lado, ora o vento está para aquele, e, portanto, vira aqui e vira ali, só para se ganhar uns votitos aqui, uns votitos ali. Não me parece que seja o melhor a fazer. Ora, aquilo que nós temos, portanto, é isto, é percebermos de facto que a vida tem que continuar, temos que continuar com os espetáculos, temos que continuar com a nossa vida, porque temos todo um setor em espera, parados, sem atividade, e querem-se fazer atividades e não se conseguem fazer. Eu próprio quero fazer atividades e vejo-me bloqueado em muitas situações em que é preciso estar aqui a fazer trocas e baldrocas para se conseguirem fazer esses eventos. E, portanto, lá está. É aquilo que eu continuo a dizer, que é o Estado tem estado a fazer, ou este Partido Socialista tem estado a fazer na sua governação, com que os portugueses sejam delinquentes no sentido de
procurarem ser clandestinos, fazer as coisas todas na clandestinidade, em que se fazem festas privadas em casa, em que faz a travessia na mesma nos concelhos, porque existem certas partes que não estão a ser vigiadas. Portanto, não me parece que este clima de medo se possa ser feito. O que é preciso fazer é intensificar a testagem, intensificar aquilo que é também o processo de vacinação. Temos jovens adultos que estão a ser neste momento vacinados. Tenho amigos meus que já foram vacinados com uma dose apenas, mas já foram, e eles não pertencem a nenhuma categoria especial. Simplesmente lá está, os centros de saúde e os hospitais também querem rentabilizar todas as vacinas que têm, ao passo de as deitarem para o lixo, como é óbvio, e acho que assim é que deve ser feito. Portanto, temos uma população que está a ser vacinada. O objetivo é chegarmos ao final do verão, julho e agosto, com 70% da nossa população vacinada. Portanto, 60-70% já se consegue ter uma imunidade de grupo. E há outra questão, que é, essa imunidade de grupo só se consegue com as pessoas na rua. Porque se uma pessoa está em casa, não o consegue. É a mesma coisa que nós com a questão da varicela. Não estou a comparar as doenças, mas nós tornamos-nos imunes à varicela apanhando-a. Não é? Portanto, cá essa componente. Aliás, nos Estados Unidos da América até se organizam festas para que naquela semana todos aqueles alunos, todos aqueles amigos fiquem com varicela, portanto ficam logo despachados, o que é que seja. Não estou a dizer para o pessoal apanhar Covid, nada disso, mas simplesmente é preciso isso. Andarmos na rua, temos os cuidados, mas andarmos na rua. Porque senão, volto a dizer que aquilo que eu e a Joana Amaral Dias já dizemos há muito tempo, que é, se para andarmos nos comércios temos que andar com máscara, se para andarmos na rua temos que andar com máscara, e se a máscara nos protege do outro, então porque é que não se pode ter o comércio? E portanto, se temos a máscara, porque é que não se consegue ter o comércio a funcionar? Será que as máscaras não são assim tão eficazes quanto isso? Fica aquela eterna questão que eu também sempre coloquei aqui no podcast em relação às máscaras. Portanto, o meu ponto é este. Portanto, estamos encerrados em relação a isto. Acho que a Iniciativa Liberal podia ter feito um outro enquadramento um pouco melhor no sentido de mostrar realmente aquilo que era o propósito. Os mídias também não ajudam para isso, mas lá está, a Iniciativa Liberal tem que ter canais próprios, tem que ter argumentação própria para isso. Volto a dizer, são épocas totalmente diferentes. Temos um país todo enclausurado, enquanto temos uns que podem fazer aquilo que lhes quer e lhes apetece, e aí a imprensa também não lhes toca muito. Aqui, quando é a Iniciativa Liberal, jornalistas no Twitter então, ou pseudo-jornalistas, que já nem são jornalistas, já são mais twitteiros do que jornalistas, não estão sempre assim. Portanto, vemos a forma de tratamento diferenciada que são. Portanto, é isto. Vamos então à questão aqui de Nuno Luz e de Diogo Faro. Diogo Faro tem-me bloqueado, obviamente. Não podia ser de forma diferente. Eu conheço o Nuno Luz, conheço o filho do Nuno Luz, que aliás foi meu aluno. Excelente rapaz, excelente aluno, portanto, tranquilo. Joga rugby, portanto, jogando rugby é obviamente logo meio caminho para ser uma melhor pessoa. Estou a brincar, obviamente, mas pronto, você sabe que eu também joguei rugby e portanto há sempre aquele carinho que existe entre o pessoal do rugby. E portanto conheço o João, e portanto o João está longe de ser uma criança problemática, ou um rapaz problemático, porque ele já neste momento não tem os 17 anos que o Diogo Faro diz que ele tem. Mas aquilo que nós vemos é uma hipocrisia por parte do Diogo Faro, em que diz para o Nuno Luz pôr a máscara, quando nós depois olhamos para o Diogo Faro, que está a gritar no estádio sem máscara nenhuma. É que nem máscara no queixo tinha. Ou também vemos ele a passear na rua sem máscara. Portanto, se havia assim tanta preocupação com a questão da máscara, Bota não está a jogar com a perdigote, não bate com a perdigote. Portanto, é isto que nós temos que perceber. E isto foi a crítica que eu fiz no tweet. O tweet depois passou para a imagem no Instagram. Portanto, as coisas são mesmo assim. Em que realmente há aqui uma hipocrisia de todo o tamanho e não me parece que seja a coisa mais acertada do mundo. Certo é que parece que agora Nuno Luz, que não sei porque era odiado por muita gente, enfim, que há muitos memes, que há muitas coisas em relação a ele, que o Nuno Luz também se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto.
olha, Coca-Cola, água, não é? Portanto agora temos também essa questão do Ronaldo. Enfim, o Euro, o futebol dá-nos pérolas para muita coisa. E portanto, eu sei que ele consegue ser muito nariz empinado. Não é defeito, é feitio. Portanto, cada um é como cada qual. A questão é que eu percebo o Nuno. O Nuno, tudo aquilo que ele tem foi por fruto do seu suor, do seu trabalho. E portanto, as coisas vão muito nessa parte. Se nós não gostarmos de nós próprios, então quem é que vai gostar de nós próprios e quem é que nos vai defender dos restantes? Portanto, em relação a isso, acho que é mais uma vitimização estúpida por parte de Diogo Faro. Personagem que eu nunca achei piada, mas pronto, tem uns quantos seguidores, não é? Ouvi dizer. E portanto agora vamos para a proibição de circulação, entrada e saída da área metropolitana de Lisboa. Portanto, não é apenas entrada e saída de Lisboa, é da área metropolitana de Lisboa, onde o Seixal, por exemplo, faz parte, a Almada faz parte, Sintra faz parte, Cascais, Oeiras faz parte, vocês sabem. E portanto, se quisermos agora circular, vamos ter que voltar ao velho papelinho, assinado pela entidade patronal, para provar que nós vamos trabalhar. Portanto, é isto que temos. Para lá já volto a dizer, é o Estado a querer que nós sejamos controlados à força toda, portanto que por vezes, eventualmente, procuremos táticas clandestinas para não sermos apanhados, para não sermos vigiados, e portanto isto é assim. Mas há que perceber o que é que contribui para isto, não é? Portanto, nós tivemos assim uma grande explosão e vimos as imagens dos adeptos do Sporting, que eu também falei aqui. A questão da iniciativa liberal não me parece que seja assim um foco assinalável das coisas. Não estou a dizer que não se possam tirar dali alguns casos, mas não vejo assim uma coisa assinalável. E depois, enfim, temos esta questão de que as pessoas acham que tudo já passou e que já passou e que já não é preciso ter cuidados nenhuns. Ou seja, vocês sabem que eu não sou covideiro, mas também não sou negacionista. E portanto, isto não me parece também que tenhamos que estar sempre, permanentemente, no 880. E portanto, aquilo que nós temos que olhar é realmente para as coisas tais como elas são, e temos que refletir um pouco sobre aquilo que são as nossas abordagens, mas também refletir um pouco daquilo que também é a hipocrisia por parte dos chefes de governo. E portanto, temos um primeiro-ministro que fecha a chave o seu povo, mas continua a viajar, continua a ir para aqui e para ali, vai agora assistir ao jogo do Portugal-Alemanha em Munique, e portanto é o que temos, continuar a fazer as cimeiras com os países, já não em videochamada como fazia no início, mas agora já a reunir cimeiras, e portanto alguns membros, alguns chefes de governo ou chefes de Estado não querem estar a participar nisso fisicamente, e portanto ainda existem alguns a fazer por videochamada. E portanto é isto. Portanto, temos um país que precisa de se dinamizar, precisa de fazermos atividades económicas para depois caput, para depois termos um Estado que diz nem pensar, não vais sair, mas lá está. É um pouco aquilo que nós fazemos e é um pouco aquilo que nós olhamos, e aquilo que foi também já uma resposta que António Costa disse na altura, que é: estes planos de confinamento não são feitos para o pessoal pensar onde é que pode fugir ao confinamento. Portanto, temos que entender isso, temos que perceber realmente o que é que nós queremos, e o que parece que temos que fazer é realmente avançar com a economia, é voltarmos aos trabalhos, é voltarmos a que as pessoas possam trabalhar, porque senão, enfim, vamos ter aqui as pessoas dependentes do Estado, subsidio-dependentes, não na vertente da André Ventura, mas na questão de realmente termos pessoas que ficam subservientes ao Estado. Tivemos agora também esta questão dos quiosques que já não podem. A restauração tinha a sua fé no Euro 2020, no sentido de poderem ter esplanada com uma televisão para poderem assim angariar alguns clientes para esta parte. E tal não foi possível, não é? Portanto, as coisas vão por esta via, e portanto não me parece que seja a atitude mais certa, porque lá está, a questão é, se andamos com tudo isto,
Agora também já temos notícias daquilo que já também vos tinha avisado aqui também o ano passado, daquilo que estava a acontecer na China, em que afinal chegamos à conclusão que aumentam as probabilidades de o vírus ter saído do laboratório na China. E portanto, eu volto a dizer aquilo que eu sempre disse, que é, eu não vou acreditar que havia aqui uma tese de conspiração da China derrubar o mundo todo através de um vírus. Não digo que isso não possa ser uma ideia maquiavélica de Xi Jinping, mas vou fazer boa fé na humanidade e vou acreditar que tal não tenha sido assim. A questão é, as farmacêuticas, os laboratórios precisam de criar eles próprios vírus, e nós vimos isso numa reportagem que eu até vos traduzi algumas partes do italiano, que aconteceu na Rai Uno, em que, lá está, existe um super vírus e portanto lá está. Nós temos que perceber isto, que é, a medicina é uma ciência que funciona de forma reativa, ou seja, se não existir uma doença, não há cura para aquela doença, porque nós não sabemos que doença é aquela, e portanto, se não sabemos que doença é aquela, logo também não conseguimos arranjar uma cura, não conseguimos extrair nada daquela doença para fazermos anticorpos, o que é que seja. Portanto, acredito que os cientistas criem mecanismos para poderem ter material de estudo, para poderem também eles vencerem estes próprios vírus criados em laboratório. Portanto, esta coisa pode ter escapado e, portanto, as coisas são mesmo assim. Mas a questão aqui é, inicialmente fazia-se tanta proteção da China. Criticava-se Donald Trump porque ele estava a ser racista, estava a ser xenófobo, porque dizia The Chinese Virus. E continua a existir, hashtag China lied, people died. E portanto é isto que nós temos que ter em linha de conta também, que é, afinal andámos a destruir pessoas, andámos a criticar, tivemos o próprio Facebook, Instagram e Twitter a bloquear pessoas por terem um discurso, vamos chamar, negacionista, tivemos contas a serem suspensas porque espalhavam supostamente desinformação. Portanto, é isto que nós temos. Portanto, eu acho que nós estamos numa fase, estamos em 2021, o vírus começou no final de 2019, tivemos 2020 praticamente todo ele fechado em casa a partir de março, com pequenas abertas pelo meio, porque era a ideia de salvar a Páscoa, salvar o verão, depois era salvar o Natal. Viu-se no que deu. Isto quando se faz navegação à vista e não se faz uma navegação realmente pensada, faseada, preparada e com justificações que as pessoas percebam realmente o que seja, porque a mim não me faz sentido nenhum termos lojas em que apenas 2, 3 pessoas podem estar dentro da loja, mas depois podemos ter 20, 30 e 40 pessoas numa longa fila de espera. Não me parece ser o mais razoável, assim como também há horas em que supostamente o vírus está adormecido e portanto, horas em que o vírus não atua. Não me parece que assim seja, não me parece que isso faça muito sentido, mas está, é a minha opinião e gostava de saber também a tua. Portanto, este é um mix, é um apanhado geral daquilo que eu tenho para pensar por agora. Não se esqueçam de seguir também o Polititank, um think tank de política nacional e internacional, e de, obviamente, continuar a apoiar o Podcast Conversa para novos episódios que aí vão, e portanto alguns deles com coisas que estão ainda na gaveta e que já deviam ter saído há algum tempo. Mas é isto, espero que tenham gostado e que se tenham divertido, ou pelo menos ficado a pensar naquilo que gira à nossa volta. Portanto, obrigado uma vez mais, já sabes, até lá tem boas conversas e já agora, boas leituras. Um abraço.